Agora 8h24. Bom dia. E agora a gente vai começar o nosso bloco da entrevista do dia. Hoje, sexta-feira, Sexta das Profissões. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Oswaldo de Jesus. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiane. É uma alegria estarmos aqui na Cultura Sul. Agradecemos imensamente a sua presença aqui hoje, tirou esse tempinho para vir conversar com a gente. E para a gente começar a nossa entrevista hoje, lembrando que a nossa entrevista, né, ela está sendo transmitida também em forma de live, o pessoal pode acompanhar no nosso Facebook. Se alguém quiser mandar uma mensagem, alguma pergunta, pode mandar aqui também no 98804-2851. Pra gente começar, pastor Oswaldo, eu queria que o senhor contasse pra gente. Eu descobri que o senhor não é natural de São Mateus do Sul, o senhor é mineiro, é isso mesmo? Como que o senhor veio parar aqui em São Mateus do Sul? Correto, Veridiane, é uma boa pergunta. Eu nasci no estado de Minas Gerais, numa cidade por nome que o mineiro não fala Montes Claros, ele fala Montes Claros. E por obra e graça de Deus, eu saí do estado de Minas Gerais com 5 anos de idade, junto com a minha família, e a gente foi morar no estado de São Paulo. São Paulo, depois que o senhor acabou vindo aqui para o Paraná e chegou aqui em 2001 em São Mateus do Sul, isso mesmo? Isso. Com 16 anos, a minha família migrou-se para o estado do Paraná, naquele momento que o Brasil passava por uma crise, e a gente foi morar na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo. Aí em Santa Cruz do Monte Castelo eu casei e graças a Deus encontrei aqui com a minha boneca, que está aqui junto com a gente, está aqui do meu lado. E no ano de 1975, já com 2 filhas, a gente mudou-se para Curitiba. Para Curitiba. E daí de Curitiba? Isso, aí de Curitiba, eu morei em Curitiba até 2001. Em 2001, a gente, por graça e misericórdia de Deus, a gente veio para São Mateus do Sul a atender aqui a obra de Deus, a convite do pastor José Pimentel de Carvalho. Bacana, e o senhor estava contando para mim que aqui de São Mateus do Sul não pensa em sair, né? Não, aqui em São Mateus do Sul eu amei tanto São Mateus do Sul, a cultura polonesa, o povo polonês, que eu já comprei até o meu túmulo aqui. Olha só, ele tava brincando comigo e falou, não, vou morrer aqui que eu já comprei até meu túmulo, tá garantido. Muito bem, eu queria saber então do senhor, como que soube que tinha o dom, a vocação para ser pastor? Quando que o senhor pensou, não, eu quero seguir, esse é o meu caminho? Eu quando tinha mais ou menos meus 7 anos, a gente passou por uma crise no estado de São Paulo. A minha mãe era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, e nesta época nós éramos em 4 irmãos, e a gente foi para a capital de São Paulo, minha mãe grávida, para ganhar aí o 5º filho, já numa situação difícil, e nós ficamos 1 ano e meio mais ou menos, na época, na migração, na época de Ademar de Barro. Ali minha mãe ganhou o meu 5º irmão, e naquele momento, dentro de uma família destroçada, álcool, não tinha droga como hoje, mas o álcool era predominante no meio da minha família, boia fria. Talvez você entenda isso através das histórias, mas eu fui boia fria 32 anos, e eu estava ali, e um senhor chegou e pregou o evangelho para mim. O evangelho de Cristo é o poder que transforma. E eu, no meio daquela situação, eu, por obra e graça do Espírito Santo, entendi a mensagem, e com 7 anos eu aceitei Cristo como Salvador da minha vida. Muito bem. A gente sabe, eu estava conversando aqui com o senhor a respeito disso, e eu queria que o senhor passasse para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, como saber que você recebeu um chamado para ser pastor? A partir do momento que eu recebi Jesus, eu não tinha mais uma outra coisa. Eu, por exemplo, vivi no meio de uma família que o meu pai, ele fumava tudo quanto era tipo de coisa da época, bebia tudo quanto era coisa. Meu pai bebia 3 litros de cachaça por dia. Eu, com meus 7 anos, 8, 9, 10, eu nunca tomei um gole de cachaça, nunca fumei um cigarro, porque eu tinha no meu coração Cristo dentro da minha vida. E aos meus 12, 13 anos, eu já comecei a sentir que Deus tinha algo para a minha vida, só que eu não sabia o que era. Isso vai acontecendo através de uma caminhada.
É algo que vai levando você, É né, o que vai nesse levando chamado. Isso você vai descobrindo através da caminhada que você vai, e você vai se encontrando, porque se encontrar com Deus não é uma vez só, você vai se encontrando e vai descobrindo o que é que Deus quer com você. Aos 16 anos eu já era cooperador de cooperador. O que é cooperador de cooperador? É quando um cooperador, ele não tem um ministério, mas ele dirige uma igreja, e eu era o cooperador dele. E como cooperador dele, eu cooperei aos meus 16 anos até os 32. Quando eu completei 32 anos, já casado, aqui já em Curitiba, eu comecei a dirigir a primeira igreja. Comecei com 150 membros. Isso aí a pergunta que você fez agora, eu estou lhe dando a resposta. Eu, como cooperador de cooperador, aí fui a cooperador. E como cooperador, eu comecei a dirigir a primeira igreja, já em Curitiba, com 150 pessoas. Com 3 anos, eu estava com 600 pessoas dentro dela, pessoas destroçada, pessoa de vida arrebentada. E aí, o ministério entendeu que Deus tinha uma chamada comigo, um ministério total. Aí eu fui consagrado a presbítero. Isto começou aí. Eu vou parar porque você vai ter outras perguntas, né? Mas o papo tá bom, pode continuar. Tá. Eu queria até que o senhor explicasse exatamente ótimo. isso. Eu fui consagrado a presbítero. E consagrado a presbítero, aí o ministério viu que eu tinha uma chamada. O que é o ministério que eu estou dizendo? O ministério é o ministério composto de pastor, presidente, pastores auxiliares, uma diretoria, e com aquilo eu trabalhava. E juntamente com a Mamali foi costureira há 14 anos, e eu trabalhava de porteiro de prédio, mas dirigindo essa igreja com 600 pessoas. Dali eu fui para uma outra igreja, e Vila Lindóia. De Vila Lindóia fui para Vila Isabel. De Vila Isabel eu fui ordenado a evangelistas. E de evangelista fiquei 7 anos, fui ordenado a pastor, e em 2001 eu fui determinado para vir para São Mateus do Sul. Em 2006 eu fui indicado como pastor presidente aqui do campo de São Mateus do Sul, porque até então toda essa região pertencia, 30 municípios pertencia a Curitiba. Sim. E o pastor Pimentel desmembrou e me indicou a pastor presidente com autonomia de agora, como pastor presidente, eu realizar com mais proporções a obra de Deus. Muito bem. Essa ótima explicação é para o pessoal entender, né? Porque assim, você não vai para pastor direto, tem todo um processo, todo um estudo. O senhor passou anos ali em várias funções para conseguir chegar onde o senhor está hoje. É bom esclarecer que dentro do segmento da Assembleia de Deus, você não vai porque você fez curso tal, B, você fez faculdade X, porque isso aqui, não. Porque o homem, ele, por exemplo, ele é pela vocação. Tem que ter porque aquele dom quando você chamado, tem a vocação, você vai em frente. Claro. Quando você talvez porque o pai quer, porque a mãe quer, é um pouco bem difícil. Mas o senhor estava me contando também que durante todos esses anos o senhor também estudou muito e continua estudando, né? É algo que vem aliado também com todo esse dom que o senhor carrega. Depois que você vê que tem a chamada, aí vem a oportunidade de você aperfeiçoar. Por que aperfeiçoar? Porque você vai lutar com todas as camadas sociais. Eu, por exemplo, tenho 2 faculdades teológicas e fora outros cursos. Sim. Que através da caminhada a gente fez e aperfeiçoou para melhor servir a comunidade e a igreja, e melhor entender a Bíblia Sagrada, que é o manual do pastor. Com certeza. E eu queria saber do senhor, no seu dia a dia, né, como pastor, o que o senhor mais gosta? Eu gosto de estar no meio dos menos favorecidos. Para mim, todas as camadas são importantes, mas eu volto mais para os menos favorecidos, as pessoas que são menos favorecidos, que foi aquilo que Cristo fazia na sua época. Jesus nunca andou atrás dos poderosos. Sim. Sempre Jesus esteve no meio dos menos favorecidos, e isso eu me sinto realizado.
Muito bem. A gente sabe que em todas as profissões, na nossa vida, no nosso dia a dia, tem os momentos bons e os momentos ruins. E eu queria saber do senhor se o senhor já teve um sentimento de abandonar tudo, de desistir, de pensar, não, acho que isso não é para mim. Já passou por isso? Por algum momento assim difícil? Eu até acredito, Veridiana, que o pastor que diz que é pastor, que ele não teve esses momentos de desistir, ele nunca foi pastor. Porque realmente a obra de Deus, ela é pesada, ela não é fácil. Às vezes você perde noites e noites de sonos. Às vezes, nós estamos numa entrevista, eu passo às vezes 6 horas de oração. Fecho a porta do quarto e passo até 6 horas orando a Deus para que Deus me dê um norte e uma diretriz. Para mim estar aqui, eu passei em oração, porque tudo Deus tem que ser glorificado. Com certeza. A gente tem aqui também uma pergunta de um ouvinte que mandou o seguinte: pergunte para o pastor Osvaldo como que ele conheceu a esposa dele e a importância também de ter uma companheira, né, nessa caminhada. Eu conheci a irmã Marli, ela tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E foi uma coisa muito linda. Nós estávamos numa situação, tinha terminado de chegar do estado de São Paulo e na nossa casa, uma casa coberta de sapé, na beira do rio Ivaí, se dirigia culto, porque eu nunca deixei de glorificar Deus aonde estivesse. E eles foram dirigir um culto. E quando eles chegaram lá, no meio daquela multidão, eu vi uma menina meio gordinha, assim. A gente estava numa situação meio deplorável, eu escondi dentro de um quarto. Era quarto entre aspas, né? Coberto de barro. E eu furei um buraquinho e do buraco eu vi ela. Eu falei, essa garota é muito linda, mas é muito caminhão pra minha caçamba. Mas Deus tinha um projeto e daí uns 3, 4 anos nós se encontramos. É uma história muito longa, eu estou resumindo, e eu fui num culto e eu comecei a orar para Deus me dar uma esposa, e eu fui num culto mais ou menos uns 30 quilômetros, mais ou menos, e lá no culto eu vi, entrou, mas antes disso, quando eu pensei em casar, eu entrei em oração, porque eu queria uma esposa que me ajudasse na obra. Sim. E eu comecei a orar esse debaixo. apoio, né? Você conhece café? Na época, café é muito grande. Sim, sim. Eu ficava 3 horas solteiro debaixo daquele pé de café orando, Deus, eu quero uma esposa, eu quero uma esposa, eu quero uma esposa. E era um culto e eu fui nesse culto. Aí quando eu cheguei no culto, sentei bem no meio dos bancos, uma igreja muito simples, entrou um grupo de moças. Eu olhei assim na frente daquela, ela já tinha crescido um pouco mais do que está agora. Entrou uma menina e eu falei, eu conheço essa menina, mas eu tinha 6 anos sem ver ela. Eu já vi essa menina. Aí lembrei que quando eu estava orando, alguma semana atrás, eu tive uma visão e vi ela numa visão. Uhum. Falei, eu vi ela, mas era muito bonita e eu era muito feia. Agora eu melhorei bastante. Falei, não dá pra mim. Aí eu fiz um voto com Deus, estou resumindo aqui. Falei, Senhor, se essa menina for para mim, for para minha esposa, final do culto, eu não tinha onde posar, não tinha dinheiro para pagar hotel, não tinha nada, tinha apenas uma bicicleta. Permita que eles me convidem para ir posar na casa dela. Terminou o culto, ela chegou, fez uma apresentação, ela era bem assim, evoluída, eu era menos. Você tem onde posar, irmão? Eu falei, não. Vamos posar na casa da minha mãe? Eu falei, epa, bateu. Veja só. Aí eu fui posar na casa da mãe dela. No outro dia eu fui embora. Aí eu falei, Deus, se for pra eu casar com ela, permita que ela vai congregar onde eu congrego. 30 quilômetros. Daí 15 dias ele estava congregando na mesma igreja que eu estava congregando. Era pra ser, né? Era pra ser ela. E naquela época a gente não era como hoje. Eu era muito tímido, ainda sou até hoje. Aí eu falei, eu gostei dela demais. Aí escrevi uma carta. E tinha um amigo meu que gostava dela. Ai, meu Deus. E eu não sabia que ele gostava dela. Aí entreguei a carta para ele entregar para ela. Justamente para ele. Ele amassou a carta, tinha gente malandro para todo lado. Ah, meu Deus. Ele amassou a carta, colocou no bolso. E daí uma semana nós estávamos na igreja que eu congregava, juntou eu, ela, mais umas moças, nós estávamos tomando água no posto, não tinha água encanada. Aí eu tive coragem, cheguei nela, perguntei assim, irmã Marli, o irmão fulano te entregou alguma coisa? E ele estava perto. Ah, eu esqueci. Aí tirou aquela carta do bolso e entregou para ela. Aí ela leu em uma semana. Você pensa, Veridiana, que suplício para mim, porque ela demorou 6 dias para me dar a resposta.
Daí 6 dias ela deu a resposta que queria casar comigo. Olha só. Aí eu levei minha irmã para pedir pro pai dela, que eu não tinha coragem. Não tinha coragem de pedir? Não, minha irmã foi lá, pediu. Era bravo, hein? Com 2 meses nós casamos. 2 meses. Vai fazer 53 anos. Nossa, que bênção, 53 anos. E é um casamento. Eu tô só resumindo para esse ouvinte que perguntou. Tem que pegar um dia só pra gente contar essa história, né? Que legal. E essa história deu tão certo que tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. E eu queria saber exatamente sobre esses filhos, né? Qual o sentimento, então, de ter um filho pastor e ter genros também pastores, uma família abençoada realmente por Deus e todos envolvidos na igreja. Da minha família eu tenho 3 irmãos que são pastores, um sobrinho são pastor, 2 genros são pastores, um está em Portugal, tem um genro que está em Curitiba e tem um filho que é pastor. Não é porque eu sou pastor, ele tem vocação, ele é vocacionado, chama Oswaldo Rodrigues Jesus Filho. Eu tenho 3 filhas que são pregadoras e conferencistas do Evangelho de Cristo e a minha família, todas elas servem a Jesus. E ter um filho pastor, eu acredito que é um privilégio que Deus deu e não tem dinheiro no mundo que realmente injeta uma felicidade de você ter um filho que ele está seguindo o santo ministério. É bacana o senhor saber que foi um exemplo, né? E assim, está sendo seguido também, né? Que com certeza serviu de referência também para várias pessoas da sua família também, assim como o seu filho. Quando nós encontramos, meu aniversário foi dia 7, nós encontramos em 54 pessoas. Olha só. E aqui da casa pastoral. E eles disseram assim: olha, você é a referência da nossa vida. Se nós somos hoje, é porque você é a referência da nossa vida. Que bacana. E eu queria que o senhor, a gente sabe que essa semana também é muito importante, né? Aqui para nossa cidade, teve o aniversário de São Mateus do Sul, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo também que está nos acompanhando, nos ouvindo. E essa cidade acolheu o senhor, a sua família. Eu falo também que me acolheu, acolhe tantas pessoas. O que o senhor podia deixar como pastor, uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo nessa manhã de sexta-feira, nos acompanhando? A minha mensagem eu quero parabenizar aqui São Mateus do Sul pelos 115 anos de aniversário e dizer que vocês continuam sendo acolhedores como são. Estou muito feliz. Eu há 23 anos eu sou mateuense, recebi um título de São Mateuense e eu estou muito feliz e que São Mateus do Sul continua como está, porque eu acredito que, regado pela misericórdia, pela bênção de Deus, é uma cidade pacífica, um povo acolhedor. E a minha mensagem é que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando essa cidade de uma forma maravilhosa e que essa cidade possa evoluir mais do que está evoluindo. Muito bem, e eu queria também que o senhor fizesse um convite, né, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, a conhecer também, então, a Assembleia, os dias de culto. Se o senhor puder passar para a gente, fica à vontade. Isso, hoje nós temos aqui na Assembleia de Deus a nossa sede provisória, fica aqui na Guilherme Cantor, 996, bem em frente ali a Biomac. Os cultos são terça-feiras, começa-se às 18 horas, às 20 horas, é o Ministério da Palavra. O nosso objetivo é se comprometer com a palavra de Deus. No domingo, às 18h30, culto de adoração a Deus. E em cada vila, em cada região, nós temos uma Assembleia de Deus. É uma porta aberta para você. E você está convidado para ouvir a palavra de Deus. Nós não falamos uma outra coisa a não ser em Jesus Cristo, o eterno e glorioso Salvador. Muito bem, então fica aí o convite a todo mundo que está nos acompanhando. Todos serão bem-vindos também lá na Assembleia, né? Eu quero deixar aqui meu carinho, meu agradecimento pelo senhor vir aqui hoje conversar com a gente. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu já estou aqui planejando uma entrevista só para contar a história de vocês, porque é muito bacana. Veridiana, eu quero agradecer a você, que Deus abençoe, quero agradecer o Emerson e quero agradecer aí a todos os funcionários da Cultura Sul por esse carinho e a maneira com que nos receberam desde a recepção. Aquela menina que está na recepção é uma benção, que Deus abençoe todos vocês. É uma alegria, eu estou aqui em cima é a primeira vez, lá embaixo eu já tive uma vez, mas que Deus abençoe. Emerson é o nosso amigo e que Deus abençoe.
Nós agradecemos imensamente sua presença aqui novamente e deixamos também sempre as portas abertas, né? Quando quiserem fazer alguma visita, divulgar algum trabalho, sejam sempre abençoados e também bem-vindos aqui também na Cultura Sul. Mais uma vez, muito obrigada. Os nossos agradecimentos em nome de toda a comunidade assembleana. Agora, 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.